A graça e a paz do Senhor Jesus Cristo, tudo bem? Seja muito bem-vindo a este canal O Protestante. Como eu já havia falado no vídeo anterior, eu mudei o nome do canal porque eu creio que retrata muito melhor a identidade deste canal, que tem um cunho apologético, ou seja, a defesa da fé cristã contra heresias, contra ateísmo, secularismo, iluminismo, contra até mesmo as aberrações gospel que têm surgido dentro das igrejas, que têm sido implantadas dentro da igreja, modificando totalmente, deturpando, corrompendo, depravando o cristianismo. Nosso Jesus não merece esse tipo de coisa. Então, o objetivo deste canal é isso, é fazer um trabalho apologético. Bom, estou aqui para responder de uma forma simples, até porque para responder com detalhes a respeito deste assunto, a blasfêmia contra o Espírito Santo, precisaria fazer uma pregação de 1 hora mais ou menos. E eu geralmente faço vídeo no máximo aqui de 16 minutos, não sei quanto tempo será esse vídeo, mas quero fazê-lo o mais curto possível que eu conseguir, né? O pregador geralmente fala muito, eu sou pastor, então eu não vou tentar. Eu posso falar para vocês que eu vou tentar. E esse vídeo é um vídeo resposta com relação a uma dúvida da ateia Hipátia Lise, é o nome dela, Hipátia Lise. Ela me fez um questionamento com relação a esses acontecimentos últimos aí a respeito de ateus que têm se tornado ex-ateus e têm voltado ao cristianismo, têm voltado a servir Jesus. Mas a grande dúvida dela, da Hipátia Lise, bem como de alguns outros ateus, tais como Edson Bruno, é o seguinte: como fica a situação desses ex-ateus agora, que se autodenominam ex-ateus, que de fato deixaram o ateísmo, estão dentro da igreja, voltaram para o cristianismo. Mas e a blasfêmia? E quanto à blasfêmia contra o Espírito Santo? Como fica? Como fica a blasfêmia? Eles, quando no ateísmo, blasfemaram bastante contra o Espírito Santo, contra a divindade, que é o que os ateus mais fazem, blasfemam duramente contra tudo aquilo que é santo, tudo aquilo que é sagrado, contra Jesus, contra Deus, embora eles não considerem nada disso sagrado. Mas isso é problema deles. Nós consideramos e sabemos quão sagrado é o nosso Deus, nosso Jesus e a palavra de Deus. Eles acreditando ou não. Então ela me perguntou a respeito disso, como fica a situação deste ex-ateu que agora, né, voltou para o cristianismo, ou está no cristianismo, ou se converteu ao cristianismo. Este ateu, ou ex-ateu, aliás, ele está, que agora se tornou um cristão, ele está condenado? Ele está dentro da igreja, mas está condenado? Jesus o condena? Ele está debaixo da reprovação de Deus, uma vez que lá no ateísmo ele blasfemava contra o Espírito Santo? Bom, eu vou deixar aqui o texto, porque não posso deixar de falar a respeito da palavra de Deus, de ler a palavra de Deus, sobre essa questão que Jesus disse a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo, então aí eu vou seguindo o vídeo. Jesus, diante de uma cura a um cego, ele foi acusado de estar sendo usado ou ter sido usado pelo príncipe dos demônios chamado Beelzebu, ou seja, pelo diabo. Acusaram Jesus de que aquelas curas que ele estava efetuando, principalmente aquela no momento ali, a cura de um cego, foi efetuada pelo poder de Satanás, pelo poder das trevas. Diante disso, Jesus aproveita o ensejo para dar uma lição a respeito da problemática do insulto a Deus. Então ele fala a respeito da blasfêmia contra o Espírito Santo. E isso está registrado em Mateus capítulo 12, versículos 31 e 32. Vou ler aqui para você agora, Hipátia Lise. Aqui fala assim: portanto eu vos digo, todo pecado e blasfêmia se perdoará aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada aos homens. Agora dá uma olhada no versículo 32. E se qualquer disser alguma palavra contra o Filho do Homem, ou seja, contra o próprio Jesus, ser-lhe-á perdoado. Mas se alguém falar contra o Espírito Santo, não lhe será perdoado, nem neste século e nem no futuro. Então Jesus mostrou a gravidade da blasfêmia contra o Espírito Santo. A palavra blasfêmia significa insulto, significa afronta contra a divindade. Então, isso significa blasfêmia. Blasfêmia são palavras duras, ofensivas contra a divindade, ou uma divindade. Então, isso significa blasfêmia. E Jesus falou que a blasfêmia contra ele não tem problema nenhum, será perdoada. A blasfêmia contra Deus, Pai, será perdoada, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Agora, o que nós precisamos compreender aqui, Hipátia Lise, é em que sentido a blasfêmia nos leva realmente à condenação, ou leva qualquer ser humano à condenação, e leva mesmo porque Jesus, ele não mente, ele está falando, se ele falou que leva, não será perdoado nem neste século, nem no futuro, ou seja, nem na vida espiritual, embora os ateus não acreditem na vida espiritual, mas existe. Em que sentido ele falou isso? Será que ele falou somente em termos de verbalização de um insulto, ou seja, o uso da palavra para insultar a Deus?
Será que Deus é tão vaidoso assim como nós, que somos tão medíocres, que não suportamos críticas, não suportamos ser xingados, não suportamos nenhum tipo de afronta verbal? Não, Deus não é como nós. Ele é um Deus perdoador, é um Deus que ama, embora seja um Deus de justiça também, mas é um Deus que ama e ele não leva em consideração as mediocridades do ser humano com relação ao xingamento quanto ao nome dele, a zombaria quanto ao nome dele. Porém, temos que tomar cuidado. Se esta zombaria não é fruto realmente de uma revolta momentânea ou de um coração empedernido, empedrado, um coração endurecido a ponto de rejeitar totalmente qualquer tipo de influência da parte do Espírito Santo no coração, aí sim leva à condenação. E é isso que é blasfêmia contra o Espírito Santo. Para nós entendermos sobre esta obra do Espírito Santo, nós temos que ir lá no versículo que está em João, capítulo 16, do 7 ao 11, eu não vou abrir a palavra de Deus, mas ali fala a respeito da função do Espírito Santo. O Espírito Santo, explicou Jesus, veio para convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Olha só, veio convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. E nós somos chamados a não apagarmos o Espírito Santo, como está aqui em 1 Tessalonicenses 5,19. Ou seja, não podemos, não devemos apagar, cortar os efeitos da obra que Ele quer realizar dentro do nosso coração. Não podemos fazer isso, porque nós temos o poder de resistir ao Espírito Santo de Deus. Isso é o que a Bíblia chamou figuradamente de apagar a influência do Espírito Santo. Como você apagaria a vela e ficaria em escuridão, aquele que apaga o Espírito Santo ficará em escuridão completa. Não terá mais a iluminação, uma vez que é o Espírito Santo que ilumina, traz entendimento da verdade de Deus ao nosso coração, ao nosso entendimento, para que nós possamos enxergar as belezas de Cristo, as belezas do Evangelho. Este é um dos motivos por que os ateus não conseguem enxergar a beleza do Evangelho. O Espírito Santo já não ilumina mais o entendimento deles. Estão entregues totalmente às trevas, a não ser que se arrependam, ajam com humildade. O Espírito Santo, embora deixe eles nas trevas, uma ou outra hora o Espírito Santo está trabalhando no coração deles, procurando levá-los ao arrependimento, porque enquanto há vida há esperança, mas o entendimento deles está em trevas. Mas se o coração deles se quebrantarem, o Espírito Santo tem seus meios de abrir o entendimento do ateu, o entendimento daquele que está com o coração endurecido, procurando levá-lo ao reconhecimento, à conscientização de que ele está em trevas e de que precisa de uma mudança, para que aconteça o mesmo que aconteceu com os agora chamados ex-ateus, que agora são cristãos. Caso contrário, não haverá esperança para nenhum ateu ou qualquer outro tipo de pessoa que endureça seu coração diante de Deus. Então, a obra do Espírito Santo é revelar a palavra de Cristo ao coração do homem, é revelar a obra majestosa da expiação de Cristo naquela cruz, que trouxe perdão para o homem, redenção para o homem, trouxe para o homem uma abertura completa do reino de Deus para todo aquele que necessita do reino de Deus, e o Espírito Santo é que revela essas grandezas para o coração do homem. Enquanto o Espírito Santo não iluminar o entendimento do homem, o homem não conseguirá enxergar o valor e nem a grandeza do reino de Deus. Com isso, ele permanecerá nas trevas. Então, como que o Espírito Santo faz isso? Através da palavra de Deus. Ele traz a verdade do Evangelho ao coração do homem e ali ele começa a trabalhar na mentalidade, no entendimento e no coração do homem, para que o homem venha compreender aquilo que agora, por agora, ele está totalmente cego diante da verdade de Deus. Quando o homem resiste, ele tem poder para resistir isso, e ele continuamente resiste a esta obra, perseverantemente resiste a esta obra, Hypatia Lise, então este homem está causando, decretando a sua própria condenação, tanto nesta vida, quanto principalmente na vida eterna, na vida espiritual. Vida eterna não, porque ele não vai ter vida eterna se ele continuar no caminho da rebelião contra Deus. Ele passará deste mundo para um mundo de trevas, embora os ateus não acreditem na vida espiritual, a vida após a morte, a vida continua do outro lado. A questão é a qualidade desta vida do outro lado. Em Daniel está escrito, naquele dia, que dia? No dia da partida nossa deste mundo, todos ressuscitarão, uns para a glória eterna e outros para vergonha e sofrimento eternos. Então todos ressuscitarão. Então a obra do Espírito Santo, quando Jesus falou que a obra do Espírito Santo, que a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada, é aquela pessoa que resiste a esta obra. Blasfêmia é mais do que a verbalização de algum insulto contra a divindade. Como eu falei, Deus não é vaidoso, mas contra a obra do Espírito Santo, que é aquele que trabalha hoje no lugar de Cristo aqui na terra, operando arrependimento,
procurando levar o homem ao arrependimento e à fé. Se o homem resistir a esta obra, então não haverá mais esperança para ele, a não ser que ele se arrependa dessa situação enquanto há vida, porque depois que ele chegar à sepultura, ele vai encontrar a escuridão completa do outro lado, uma vida triste, de sofrimento, de grande agonia de espírito. E Deus não quer isso para ninguém. Deus se esforça para que todos conheçam a verdade. Deus não é mau, como os ateus pensam. Deus não é mesquinho, como os ateus pensam. Não é perverso, como os ateus pensam. Deus quer o bem de todos. Quer que todos, como está escrito na palavra de Deus, cheguem ao pleno conhecimento do pecado e ao reconhecimento da obra redentora de Cristo naquela cruz, para que encontre luz nesta vida e a vida eterna no porvir. Amém? Então, blasfema contra o Espírito Santo é mais do que a verbalização de algum insulto. Eu repito, é uma atitude do coração em resistir, é uma atitude da vontade em resistir toda a influência do Espírito Santo no coração, influência esta que o Espírito Santo exerce procurando mudar o coração do homem, mudar a vida completa do homem. Amém? Espero ter respondido, Hipátia Lise, e oro pela tua vida para que o Espírito Santo venha abrir o teu entendimento. Amém? A todos vocês que me acompanharam aqui, que Deus abençoe a vida de cada um de vocês hoje e sempre. Amém.